Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje eu vou mostrar para vocês o segundo episódio do quadro Meu Primeiro Milhão. Com certeza é um dos vídeos mais difíceis e mais completos aqui desse canal, porque tem que trazer muita informação. O que está acontecendo no mercado, o que eu vou investir nesse mês, por que eu vou aplicar o dinheiro dessa forma. Então eu espero trazer todas essas informações de uma forma didática e que você possa aprender tanto com os meus acertos quanto com os meus erros. Bora lá pro vídeo? Solta a vinheta aí. Então, para que esse vídeo faça sentido, a gente tem que passar por algumas etapas que eu vou mostrando para vocês, para que lá no final faça sentido e que vocês entendam o porquê eu comprei uma ação ou um fundo imobiliário. A primeira etapa desse vídeo eu vou mostrar a rentabilidade da minha carteira nesse mês. Depois, a gente vai entender como está o cenário macroeconômico e também internamente aqui no Brasil. E por último, eu mostro as decisões das ações, fundos imobiliários e tudo que eu vou comprar nesse mês. Então, vamos direto para a tela. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, como foi a rentabilidade da minha carteira do dia 1/7 de 2024 até o dia 1/8 de 2024, né? Ou seja, eu estou mostrando a rentabilidade do último mês. Se a gente der uma olhada, minha carteira rendeu 1,88% já incluindo os proventos. E se a gente comparar com outros índices como o S&P 500, ele rendeu 0,10% e o Ibovespa subiu 2,09%. Então minha carteira ficou acima do S&P e abaixo do Ibovespa no último mês. E agora, essa parte eu acho super importante, que é a parte para vocês entenderem o panorama geral. Nos últimos 24 meses, eu também queria mostrar a rentabilidade da minha carteira. Minha carteira subiu 30,96% contra 23,6% do Ibovespa, 8,5% do IPCA, 19,02% do IFIX e 26,28% do CDI. Então, nos últimos 24 meses, minha carteira ainda está acima de todos esses outros índices aqui. E agora, olhando a rentabilidade também da minha carteira, mas num período menor, nos últimos 12 meses, você consegue ver que minha carteira subiu 11,04% contra 10,17% do Ibovespa, 4,1% do IPCA, 4,25% do IFIX e 10,23% do CDI. Então, de novo, minha carteira também está acima de todos esses índices nos últimos 12 meses. Então, entendido a rentabilidade da minha carteira no último mês, nos últimos 2 anos e no último ano, agora está na hora da gente entender mais alguns detalhes. O próximo passo que eu utilizei para decidir qual seria o investimento do mês foi olhar o balanceamento. Sim, você não pode sair investindo sem olhar qual é e como está o balanceamento da sua carteira. Se a gente der uma olhada, ações era para eu ter 25% e eu tenho 24,8%. Fundo imobiliário era para eu ter 25% e eu tenho 23,7%. BDRs, 1% é o ideal, eu tenho 2,1%. ETFs, eu deveria ter 23% e eu tenho 16,4%. E Tesouro Direto, eu deveria ter 25% e na verdade eu tenho 32,3%. Criptomoedas, o ideal era 1% e o atual é 0,7%. Então essa é a minha carteira atual e essa é a meta, o objetivo. Reparem que, apesar de Tesouro Direto estar 32,3%, eu vou fazer um gancho do vídeo que eu gravei no mês passado. Eu tenho muito mais dinheiro em Tesouro Direto que não faz parte da minha carteira de fato. Por exemplo, reserva de emergência eu não considero na minha carteira. Mas aqui ele tá aparecendo, tá? Então, na verdade, em outras palavras, o tanto que eu tenho em Tesouro Direto investido não é de fato esses 32,3%, tá? Seria aí uns 18%, quem sabe, 16%. Então, esse gráfico aqui, principalmente a parte do Tesouro Direto, tá maior do que realmente é. Dito isso, não tem nenhuma parte da minha carteira que tá muito desbalanceada ou de alguma forma que não me permitisse investir nela. Por exemplo, o fundo imobiliário está tão desbalanceado que está urgente de eu comprar fundo imobiliário. Na verdade, a carteira está, de certa forma, equilibrada e faria muito mais sentido, que foi o que eu fiz, olhar para o mercado e ver qual é a oportunidade do momento. E agora a gente chega na segunda etapa do vídeo. Quanto de fato eu vou investir nesse mês? Vamos olhar então para os proventos que eu recebi
né, a minha renda passiva, que foi proveniente dos dividendos das ações e também dos fundos imobiliários. Eu vou somar essa parcela com a parcela que eu, né, Rodrigo, vou tirar do meu bolso para investir. E somando eu vou descobrir quanto que eu vou investir esse mês. Se a gente der uma olhada então no mês de julho, né, que foi o nosso mês anterior, o total de proventos que a minha carteira gerou foi R$ 399,25. Então, esse foi o valor da renda passiva, que com certeza não é o valor da renda passiva que eu quero para aposentar, mas né, faz parte do processo, você vai crescendo aos poucos. E, além disso, eu também vou colocar uma parte do dinheiro que eu vou tirar do meu bolso. Então, o total que a gente vai investir nesse mês vai ser R$ 2.481, né? E aí vai variar muito do valor da ação, do valor do fundo imobiliário, porque cada hora eles estão variando. Então, vai ficar girando próximo dos 2.500. E aí eu vou mostrar no final para vocês as compras que eu tô fazendo de fato para vocês acompanharem. Então beleza, a gente vai pegar esses R$2.500 e vai aplicar ele na prática. Mas aí que surge a principal pergunta que todo investidor vai fazer ao investir. E isso vale para qualquer valor. Se você for investir 300, 500, 1.000, 2.000, 10.000, o valor que você tiver para investir, você vai cair nessa pergunta que eu vou fazer agora. No que investir agora, nesse mês de agosto, né? A gente está passando por um mês, temos oportunidades no mercado, temos coisas que estão caras no mercado, e se você não souber aplicar o seu dinheiro da forma certa, se você não entender que se você comprar uma coisa cara, isso pode trazer um prejuízo para sua carteira, então você pode estar correndo um risco. E a pergunta é, quais são as oportunidades e como está o cenário do mercado para decidir as ações que eu vou tomar para minha carteira? Vamos lá. Bom, para ser bem sincero, o mercado está extremamente polêmico nesses primeiros dias de agosto. A gente tem várias notícias que saíram e que estão mexendo bruscamente com o mercado e com a bolsa de valores ao redor do mundo. E com isso surgem oportunidades, assimetrias, coisas que estão caras, coisas que estão baratas e oportunidades. Saca só aqui na tela o que eu vou mostrar para você. Primeira coisa que eu queria analisar com vocês, o preço do dólar. Isso dita muitas coisas no mercado. O dólar atualmente está 5,64. Esse aqui é o gráfico que eu puxei do último ano do dólar. E sim, ele está bem esticado. Eu costumo comprar ativos de certa forma atrelados ao dólar ou ao exterior todas as vezes que o dólar chega próximo dos 4,9, 4,90, né, R$5, algo próximo dessa faixa, é uma faixa que eu considero assim muito bom para comprar, porque é um preço que, apesar de dólar a R$5 ser uma coisa cara, no mundo bolsa de valores, e sendo realista, quando ele cai abaixo de 5, é sim uma oportunidade. Agora, com o dólar a 5,64, fica um pouco difícil de eu comprar coisas no exterior. Por exemplo, eu queria muito aumentar a minha exposição em ETF. O principal ETF que eu compro para minha carteira, gente, é o IVVB11, tá? Só que, infelizmente, com o dólar tão alto do jeito que ele tá, olha o que aconteceu com o IVVB11. O IVVB11 no último ano ele saiu de 230, 240 reais para 325, na verdade 347 foi o pico, né, que ele bateu. E sim, gente, eu tenho o IVVB11 na carteira e ele atualmente já está com 41,42% de rentabilidade. Então eu já acho que o IVVB11 está tão esticado nesse momento, está com preço tão caro, que se eu comprar, eu vou acabar diminuindo meu preço médio. Na verdade, eu prefiro aguardar um pouco mais para ver se surge alguma oportunidade, sendo do dólar caindo ou o próprio IVVB11 recuando, né? Porque são dois fatores diferentes. Uma coisa é o preço do dólar, outra coisa é o preço do ETF. E isso são coisas que, apesar de andarem juntas, são coisas que podem ter pesos diferentes. Quando o dólar sobe, o IVVB11 tende a subir. Mas se as ações que compõem o IVVB11 caírem, logo o IVVB11 também vai ter uma força puxando ele para baixo. Então são duas coisas que ditam o preço do IVVB11. Eu vou aguardar, né, uma possível retração no futuro e não vou investir em ETF nesse momento. Bom, a segunda coisa que aconteceu e que eu preciso ressaltar, o Copom ele manteve a taxa Selic em 10,5 e eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu esperava que a taxa Selic ela continuasse caindo nos próximos meses, mas isso não se concretizou e de fato o Copom ainda disse o contrário, que se houver necessidade, ele não vai medir esforços para voltar a aumentar a taxa Selic. Então ele teve um
tom um pouco mais duro nesse último relatório que saiu. E o motivo pelo qual ele manteve, né, a taxa Selic está muito claro. Inclusive está na notícia aqui. Incertezas políticas no geral, principalmente relacionado aos Estados Unidos. O momento que a gente está vivendo, não só eleições, que por si só já é uma coisa extremamente polêmica e que balança as bolsas de valores no geral, mas também o medo, né, de recessão nos Estados Unidos. E aí você soma recessão junto com eleição, e você soma essas duas coisas, você tem, né, um certo medo espalhado, não só aqui no Brasil, mas em todas as bolsas de valores do mundo. Por exemplo, no Japão, o índice Topix e Nikkei, eu não sei pronunciar isso, tá? Caíram mais de 7%, acumulando perdas de cerca de 20%. Esse cenário levou a Bolsa de Tóquio a ativar o Circuit Breaker. Circuit Breaker acontece quando a Bolsa de Valores cai muito, eles pausam. Tipo assim, ninguém pode mais negociar na Bolsa de Valores, de tão feio que foi o negócio lá. E a Bolsa de Valores aqui no Brasil, principalmente no dia 5/8, ela também caiu. Foi um dia assim que as bolsas ao redor do mundo começaram despencando. Bom, eu acho que já deu para entender um pouco do cenário econômico, né? Bolsas de valores totalmente aleatórias e flutuando, com muitas notícias polêmicas acontecendo, né? Eleições e recessão econômica, principalmente nos Estados Unidos, que é o centro da bolsa de valor, o centro do mundo hoje gira em torno dos Estados Unidos, se você for pensar bem. E no Brasil, agora falando de parte interna, a gente entendeu que a taxa Selic ficou estável e falou assim, pera, vamos entender esse cenário global como é que tá. Vamos parar de diminuir a nossa taxa Selic e vamos aguardar um pouco mais. Então, que o Banco Central nesse momento está tomando uma estratégia bem mais conservadora e aguardando, né, as próximas cenas, os próximos episódios para ver o que vai acontecer. E mais um detalhe que vale muito a pena ressaltar também, né, é que o Tesouro IPCA mais 2045 que eu tinha investido no último mês, né, ele estava pagando 6,4 a 6,5 e agora ele já caiu. Infelizmente eu não tenho vontade de investir mais nele nesse momento, porque ele está pagando 6,06, 6,16, que apesar de ser uma rentabilidade boa, se a taxa Selic realmente pausar, talvez voltar a subir, esse rendimento pode voltar a bater esse 6,3, 6,4 e aí fica mais interessante de comprar. Dito isso, não faz sentido eu investir em ETFs, porque o dólar tá caro, não faz sentido eu investir em renda fixa ainda, porque eu acredito que esse título pode voltar a pagar bem no futuro. E Bitcoin também deu uma despencada, mas o que eu quero investir de fato nesse mês são as ações e fundos imobiliários. Diante de tudo o que aconteceu, né, ocorreram algumas assimetrias no mercado e na Bolsa de Valores brasileira. E claro, gente, quando vocês encontram assimetrias, de fato é muito do meu interesse aproveitar e aportar um pouco mais. Então, segue aí a lista das ações que eu vou comprar esse mês. Lembrando, não é uma recomendação. Vou deixar aqui na tela para vocês também. Esse mês eu vou comprar Vale, B3SA3, Wiz e Neo E3. São as 4 ações que eu vou comprar. E eu vou retirar da minha carteira uma ação que fez parte muito tempo da minha carteira, que é a Copel, ou CPLE6 é o ticker dela. É uma ação que eu tô encerrando a participação, né? Vou vender todas as minhas ações, liquidar tudo que eu tenho para comprar Neo E3, que é outra empresa de energia no local. É uma empresa de energia que também atua em geração, transmissão e distribuição de energia, assim como a Copel. Mas se você comparar os indicadores das duas, você vai perceber que talvez nesse momento faça sentido essa troca que eu tô fazendo. E primeiro, agora eu vou mostrar para vocês das ações, depois eu vou mostrar o quê? Os fundos imobiliários. Então, se você quer ver, aguarda aí até o final do vídeo. Então, se vocês analisarem aqui na minha carteira, Copel, né, uma empresa de energia, ela faz parte há muito tempo e hoje eu tô com 53,34% de valorização. É uma valorização sim boa, não é nada absurdo, mas é uma valorização ok. Eu acho que ela cumpriu com o que ela tinha que cumprir. E agora, né, eu quero começar com uma outra empresa que eu enxergo um potencial de valorização e também, por incrível que pareça, de dividendos maior do que a Copel. Se você enxerga uma oportunidade melhor para aplicar o seu dinheiro, ainda mais numa empresa do mesmo setor, por que não? Essa é a pergunta que fica. Então eu fiz uma comparação básica aqui no Status Invest entre Neo E3 e
E CPLE6, Copel. Se vocês olharem, né, o E3 ganha em 22 indicadores, né, contra 6 indicadores da Copel que ficaram melhor. Então, se você der uma olhada aqui, fica muito claro. O P sobre VP de Neoenergia está 0,72, já o de Copel está 1,24. Quanto mais barato está o P sobre VP, que significa preço sobre o valor de fato, né, o valor patrimonial, quanto menor é esse valor, melhor. Então a gente vê que Neoenergia está mais barato do que Copel. Outras coisas que você consegue ver, a margem líquida das duas são próximas, apesar de que a margem bruta de Neo E3 é melhor. Os indicadores também de rentabilidade, né, ROI, ROA, ROIC, giro de ativos, você consegue ver, né, que ela ganha. E também no crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Dá para ver que o crescimento de Neo E3 é maior do que o de Copel, 23,76 contra 15,92. Não só o de lucros, mas também o crescimento de receita, que é quanto a empresa de fato fatura. Então, se você olhar, dá para ver que Neo E3 ganha na maior parte dos indicadores, que são esses que estão com o número 1, e ela só perde nos indicadores de endividamento. Então, sim, a empresa está mais alavancada, mais endividada do que Copel. Isso não é bom, mas é um risco que, tudo bem, eu posso suportar ele na minha carteira, tendo em vista que ela pretende pagar mais dividendos, de que ela está mais barata e que eu posso ter um potencial de valorização maior. Então esse foi o motivo de eu ter feito a troca de Copel para Neo E3, e essas são as justificativas. Mas eu também comprei outras coisas. A segunda coisa que eu não consegui ignorar e não comprar foi Vale. Gente, para mim, na minha concepção, Vale abaixo dos R$70. Ela tá muito bem precificada. Lembrando que Vale já chegou a valer aqui 114, 113, 109. E no último ano, né, quem está falando, mas isso é em 2021, né, o gráfico que eu tô mostrando para vocês. Mas se você olhar em 2023, ela também chegou a patamares de 95, 93. E se você olhar agora, a Vale tá a R$57. Para mim, é um preço muito bacana. Vale abaixo de 70, para mim é um bom negócio. Inclusive, diminui o meu preço médio. Então, sim, comprei Vale. E vou deixar passando na tela para vocês. As outras empresas que eu adquiri foram B3SA3 e WIS C3. Empresa de seguros. Ambas as empresas não tiveram nenhum motivo, nossa, que incrível, igual eu mostrei de Vale ou de Neo E3 em relação a Copel, tá? Foram só outras empresas que eu já tinha na carteira e quis aumentar a quantidade que eu tenho investido. Claro, o preço delas estão bons. Eu não vou comprar uma empresa que tá cara só porque eu tenho na empresa. Obviamente, ela tem que estar por um preço no mínimo justo. Às vezes não vai estar excelente igual Vale, mas vai estar um preço bacana, que é o caso que eu enxerguei de B3 e o WIS tá, sabe, legal. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. E aqui eu vou ser um pouco mais direto. Eu comprei 5 fundos imobiliários, investindo R$300 em cada um. Então no total, R$1.500 em fundos imobiliários. E os fundos imobiliários que eu investi foram TRXF11, BTLG11, LVBI11, TEGAR11, né, TEGAR, e XPLG11. Os 5 fundos que eu investi, claro, de novo, estão por preços justos, nenhum estava incrivelmente bom. Cheguei até a analisar o IRDM11, que esse sim está muito barato, mas também está pagando um pouco menos de proventos do que o ano passado e por isso da queda. Então eu não investi em RDM11 porque achei um pouco arriscado, mas era uma oportunidade. Então esses foram os 5 fundos imobiliários que eu investi, cada um com uma história diferente, cada um passando por um momento diferente, um com um pouco mais de vacância, o outro em expansão, e cada um passando por um momento no qual não faz sentido eu entrar em detalhes, senão o vídeo fica muito extenso. Mas claro, os 5 eu já tinha em carteira e achei que faria sentido aumentar, principalmente para aumentar também a quantidade de renda passiva. E eu vou deixar também os fundos imobiliários e as ordens de compras passando aqui na tela. Ah, e uma observação que eu esqueci de falar. Em Vale
B3SA3 e o IZC3 eu também coloquei R$500 em cada uma, totalizando também 1.500. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sei que é muita informação para trazer em pouco tempo, mas essa é a ideia, ser um vídeo bem informativo e que de alguma forma possa te inspirar, te ajudar a não errar como eu errei, né? Isso pode ser muito importante no futuro. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque, cara, isso motiva demais. É um canal pequeno, como você pode ver, no momento que eu gravo tem 53 inscritos e com certeza um conteúdo desse pode chegar e ajudar muito mais gente. Você tem o poder de mudar isso deixando seu like e se inscrevendo no canal. Isso vai fazer total diferença. E esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo, tenha entendido o cenário global, tenha entendido o cenário da minha carteira, o cenário do Brasil e as assimetrias que aconteceram devido a todas as notícias que eu mostrei aqui. E claro, lembra do principal ensinamento desse vídeo. Um bom investidor, ele é anticíclico. Quando todo mundo está falando que a Bolsa de Valores vai explodir, que os Estados Unidos vai entrar em recessão, é nesse momento que surgem as oportunidades. Porque as pessoas começam a tirar dinheiro da Bolsa de Valores e é nessa hora que eu busco ser anticíclico, busco comprar coisas a preços ótimos, excelentes e outras a preços justos, que de certa forma no futuro vão sim aumentar a rentabilidade da minha carteira. Pelo menos essa é a intenção. Espero você nos próximos vídeos desse canal e também até o meu primeiro milhão, #3, no próximo mês, hein? Te espero lá. Tchau, tchau!